O modelo atômico nos permite enxergar as ligações e a angulação de cada átomo. Nesse primeiro exemplo que eu trago aqui, nós temos o alcano contendo 2 carbonos, conhecido como etano. Então, o carbono faz 4 ligações simples, sendo uma com um dos carbonos e as outras 3 com os hidrogênios. Como eu disse para vocês na aula anterior, se a gente retira um hidrogênio, o carbono passa a fazer 3 ligações. E aí é necessário que haja a presença de uma ligação dupla ou que seja inserido outro átomo diferente do carbono ou diferente do hidrogênio. Nesse caso aqui, nós temos o alceno, conhecido como eteno ou etileno. Então, agora nós temos 2 carbonos ligados, cada um deles a 2 hidrogênios apenas. E a outra ligação é a ligação dupla. Essa ligação é uma ligação sigma e essa é uma ligação pi, por exemplo. E as ligações já são diferentes. Uma ligação é mais forte do que a outra. Se a gente retira um hidrogênio de cada um dos carbonos, a gente tem que fazer uma nova ligação química e aí nós teremos um alcino. Esse aqui é o etino, ou conhecido também como acetileno. Observem que o carbono agora está ligado a apenas mais um hidrogênio, fazendo 3 ligações entre os carbonos, sendo uma sigma e 2 pi, e essas 2 pi são mais fracas. Então, todas as vezes que a gente retira hidrogênios, o carbono continua tendo que fazer 4 ligações. Só que ele pode fazer 4 ligações simples, pode ser uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. E se a gente retira hidrogênio, mantendo sempre as ligações simples, mas inserimos outros átomos, como agora aqui, ó, apareceu a inserção de um oxigênio. Então, esse oxigênio está ligado ao hidrogênio, portanto, aqui a gente tem uma hidroxila, e esse composto aqui é o etanol, é um álcool contendo 2 carbonos. Observe que um dos carbonos continua tendo 3 hidrogênios, mas esse carbono está ligado a esse aqui, formando a 4ª ligação dele, enquanto que esse faz também 4 ligações, mas 2 com 2 hidrogênios, uma com o carbono vizinho, e a outra com esse oxigênio, que é um átomo eletronegativo. O fato desse átomo ser eletronegativo faz com que aqui nós já tenhamos uma polaridade e esse composto é líquido a temperatura ambiente, enquanto os outros que eu mostrei para vocês são gases. Se os átomos ligados interferem nas características físico-químicas, nas reações que esses compostos realizam, nós precisamos conhecer aí os grupos funcionais e as funções orgânicas. Se vocês querem aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Essa é a parte 2 de reconhecimento de funções orgânicas. Na primeira parte, eu trouxe 14 grupos funcionais, 14 funções orgânicas diferentes, e nessa parte 2 eu trago o restante dos grupos funcionais e das respectivas funções orgânicas, e trago também exemplos de compostos que nós encontramos no nosso dia a dia, que estão presentes no nosso corpo e que possuem funções e grupos funcionais distintos, trazendo as características de cada um desses compostos. Então, para a gente começar a aula de hoje, como eu mencionei na última aula, nós temos sempre um grupo funcional, a fórmula geral, que geralmente é tido na literatura, a literatura traz uma formulação geral de como esses compostos podem aparecer. Trago exemplos práticos de cada um dos grupos funcionais e das suas respectivas funções orgânicas e a nomenclatura respeitando a regrinha da IUPAC, lembrando que essa nomenclatura a gente discute e estuda no decorrer da química orgânica à medida que nós vamos estudando
as funções orgânicas de forma separada, com suas características, com as reações que elas realizam e todas as situações particulares. Tudo bem? A primeira função orgânica que eu trago aqui, ela não é tão comum assim, mas aqui na Química Orgânica comigo vocês têm do básico ao aprofundado. Quando nós temos um enxofre ligado a hidrogênio diretamente, e esse enxofre está ligado a carbono, nós temos uma função orgânica e ela é conhecida como tioálcool ou tiol. Observem que se eu tirar o enxofre e colocar um oxigênio, nós teremos a hidroxila de um álcool. O enxofre também é um átomo da família 6A, portanto tem 6 elétrons na camada de valência, mas já é um átomo do terceiro período, ou seja, ele pode inclusive ter expansão do octeto. Mas como ele é da mesma família do oxigênio e possui características em comum, a gente considera que é como se ele fosse um álcool, só que tirou o oxigênio e colocou o enxofre, por isso tioálcool ou tiol. A fórmula geral para os tióis é RSH. Lembrando que R é indicativo de radical ou de cadeia carbônica, o SH que é indicativo do grupo funcional dos tioálcoois. Como exemplo aqui eu trouxe o CH3, CH2, SH, que é o etanotiol. Se fosse uma hidroxila, seria o etanol. A gente então coloca o tiol como sufixo no lugar simplesmente do ol. Tudo bem? Uma outra função orgânica que aparece constantemente, que também não é muito discutida, mas pode aparecer e ser cobrada, é quando a gente tem uma hidroxila agora, só que essa hidroxila não está ligada a um carbono tetraédrico. Aqui esse carbono tem uma insaturação, ele tem uma dupla ligação. E o carbono, quando tem uma dupla e está ligado diretamente à hidroxila, nós não temos mais um álcool. Muito cuidado com isso. Álcoois é quando a hidroxila está ligada num carbono que faz 4 ligações simples. Quando nós temos essa dupla no carbono que está diretamente ligado na hidroxila, a função orgânica é conhecida como enol. En vem da dupla, né, do alceno, e ol porque é como se ele fosse um álcool. Por que disso, pessoal? Porque esse hidrogênio ele tem uma característica um pouco mais ácida, ele tem uma característica físico-química diferente dos álcoois comuns, porque se esse hidrogênio for captado, o par de elétrons que fica sobre o oxigênio consegue participar de uma ressonância devido à presença dessa dupla. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não é somente decorar, a gente tem que entender a importância dos grupos funcionais e das funções orgânicas. O fato dessa dupla estar vizinha à hidroxila influencia no tipo de reação que acontece. Portanto, não é mais um álcool e sim um enol. E o exemplo que eu trouxe é CH2 dupla CHOH, que é o etanol, que tem como função orgânica o enol. Os outros carbonos presentes aqui, porque isso aqui foi só um exemplo, não tem necessariamente que ter a presença de dupla. A dupla tem que aparecer no carbono que está diretamente ligado à hidroxila. Tudo bem? Uma outra função que nós temos, que é um pouquinho diferente das que nós já estudamos, é quando a gente tem aqui um halogênio, o X na química orgânica representa os halogênios. Quando a gente tem um halogênio ligado diretamente a uma carbonila, C-O, nós não temos um haleto orgânico simplesmente mais agora, nós temos um haleto de acila, não é mais um haleto de alquila. Haleto de alquila é quando o halogênio está ligado num carbono que não possui a carbonila, que não tem C-O. Por que disso? Porque esse haleto de acila é um derivado de ácido carboxílico, participa de reações que os haletos de alquila comuns não participam e não realizam. Por isso da importância da gente reconhecer essas funções. Então aqui a função é um haleto de acila, a fórmula é RCOOX,
Esse C-O é indicativo da carbonila, então o halogênio tem que estar ligado à carbonila de forma direta. Os principais são o cloro e o bromo. Aqui o exemplo CH3COOCl, que é o cloreto de etanoíla, portanto, aleto de acila. Aqui para os enóis, para o enol, a fórmula geral é dupla ROH. Como eu disse, não importa o que tem depois e se os carbonos fazem ligações simples ou não. O carbono que está diretamente ligado à hidroxila tem que possuir essa dupla ligação. Tudo bem? Essas aqui são as fórmulas gerais. E para finalizar as funções de hoje, para a gente passar para os exemplos, nós temos o anidrido, que é muito reativo também, devido às suas características e à presença de duas carbonilas intercaladas com a presença de um oxigênio. Então, todas as vezes que a gente tem C-O, C-O, nós temos um anidrido. A representação geral, a fórmula desse grupo funcional é RC-O, C-O-R. Aqui indica cadeia carbônica para a esquerda, cadeia carbônica para a direita. Ambas as situações nós teremos o anidrido presente. O exemplo que eu trouxe, CH3COO, C-O, CH3, que é o anidrido etanóico. Tudo bem? Esse anidrido etanóico, ele aparece muito em reações, principalmente na síntese de alguns medicamentos, como a síntese do ácido acetil salicílico, que é conhecido comumente como aspirina. Tudo bem? Então, os anidridos participam de reações porque esse carbono da carbonila, tanto da esquerda quanto da direita, são carbonos deficientes em elétrons, porque estão sempre ligados a dois oxigênios vizinhos. Entender e reconhecer essas funções orgânicas é fundamental para entender essas características reacionais, essas características físicas, quando a gente estiver estudando cada uma dessas funções de forma isolada, ok? E agora, como exemplos aqui desse lado do quadro, eu trouxe o mentol e a mentona. Observem que a estrutura é praticamente a mesma. Todos os compostos orgânicos possuem hidrocarbonetos em sua estrutura. Podem ser hidrocarbonetos que só faz ligações simples, né? Os alcanos, os cicloalcanos, como é esse exemplo aqui, né? Esse composto é cíclico, mas não é um anel aromático, não tem ressonância. Nós podemos ter alcenos, alcinos, mas reparem que nesse ciclo equisano aqui, ó, nós temos, nesse caso, a presença de uma hidroxila. Hidroxila pode aparecer em algumas funções. Então, como que eu faço para analisar? Hidroxila pode ser aí de um álcool, de um fenol, de um enol. E aí eu vou olhar as características do carbono que está ligado diretamente a essa hidroxila. Nesse caso, essa hidroxila está ligada num carbono tetraédrico, num carbono que faz 4 ligações simples. Veja bem, 1, 2, 3 ligações estão expostas e a quarta que não está aparecendo, porque a estrutura é a estrutura de linhas, se refere ao hidrogênio que não está sendo representado. Portanto, se essa hidroxila está ligada a um carbono tetraédrico, nós temos um álcool. E isso dá inclusive o nome aqui para o composto mentol. Esse ol é sufixo de álcool. Tudo bem? Reparem que aqui do lado, a natureza retirou essa hidroxila e colocou no lugar dela C-O. C-O é carbonila. Carbonila, nós temos diversas funções que podem ter a presença dessa estrutura, desse grupo funcional. Mas quando a carbonila está ligada a 2 carbonos vizinhos, nós temos a presença de uma função denominada de cetona. Então, portanto, nós temos aqui a cetona e o nome desse composto é mentona. Iona é exatamente o sufixo para quando nós temos a presença de cetonas, ok? Tanto o mentol quanto a mentona são óleos essenciais, são compostos extraídos de vegetais e muito utilizados na indústria de alimentos, na indústria cosmética, na indústria farmacêutica e assim por diante.
Passando para esse lado aqui do quadro, para a gente finalizar o reconhecimento de algumas funções orgânicas, eu trouxe 3 compostos, 2 são produzidos dentro do nosso corpo e um deles é utilizado como medicamento. E nós vamos ver esses exemplos com reconhecimento de funções orgânicas no decorrer do curso aqui, tudo bem? Reparem aqui nesse caso a estrutura da adrenalina. A adrenalina ou epinefrina é um neurotransmissor ou um hormônio que é produzido pelo nosso próprio corpo relacionado com luta e fuga, quando nós precisamos de tomar uma decisão de forma rápida e momentânea. Essas hidroxilas aqui, observem que elas estão ligadas a carbono, tanto a de baixo quanto a de cima, e esse carbono faz parte do anel aromático. Então, são hidroxilas que estão ligadas diretamente ao anel aromático. Se são hidroxilas que estão ligadas diretamente ao anel aromático, nós temos a função orgânica e o grupo funcional dos fenóis. Então, nós temos um fenol aqui. Observe, fenol é quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Se eu tenho um carbono fora aqui do anel aromático, e depois eu tenho a presença de uma hidroxila nesse carbono, não é mais um fenol, que é o caso que nós temos aqui. Observe, essa hidroxila está ligada a um carbono e esse carbono que está representado aqui por esse pontinho azul está fora do anel aromático. Então essa hidroxila não tem as mesmas características físico-químicas do que essas duas hidroxilas. Então são funções orgânicas diferentes. Essa hidroxila é uma hidroxila de álcool. Observem que esse carbono é um carbono tetraédrico. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações visíveis e a quarta que não está aparecendo aqui porque a estrutura está representada por estrutura de linhas é um hidrogênio. Portanto, se essa hidroxila está ligada a um carbono que faz 4 ligações simples, chamado de carbono tetraédrico, nós temos a função orgânica álcool. E uma função orgânica que aparece muito nos compostos endógenos, nos compostos que nós produzimos dentro do nosso corpo, como por exemplo neurotransmissores e hormônios, é esse NH, esse nitrogênio ligado à cadeia carbônica. Quando nós temos nitrogênio ligado à cadeia carbônica, mas não tem carbonila vizinha, nós temos função orgânica amina. Observem que esse nitrogênio só tem um hidrogênio ligado diretamente a ele. Os outros 2 ligantes do nitrogênio é um carbono na esquerda e um grupo metil na direita. Portanto, essa amina é uma amina secundária. Então, as aminas são provenientes da amônia, que é o NH3, que nós discutimos na aula anterior. Quando um hidrogênio somente é substituído por cadeia carbônica, nós temos uma amina primária. Quando 2 hidrogênios são substituídos, nós temos uma amina secundária. Quando os 3 hidrogênios são substituídos, nós temos uma amina terciária, e isso é importantíssimo na química orgânica. Tudo bem? Olhando aqui para baixo, nós temos a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Quando a acetilcolina vai ser produzida, nós temos sempre a metilação do grupamento amina. Então, a amina que existia aqui anteriormente, uma amina secundária, ela consegue aqui sofrer uma metilação, o hidrogênio é retirado e inserido um grupo CH3, e agora ela não passa mais a ser uma amina, e sim o íon amônio. O nitrogênio é um átomo da família 5A que faz 3 ligações, comumente possuindo carga neutra. Nesse caso, o nitrogênio está fazendo 4 ligações. Ele utilizou o par de elétrons livre que ele tinha aqui, como exemplo que acontece aqui em cima, para sofrer uma metilação, inserir um grupo metil. A acetilcolina funcional, ela possui o íon amônio aqui. Quando esse grupo metil é retirado novamente, aí nós temos o retorno do par de elétrons livres aqui. Tudo bem? Observem que, na verdade, ela era uma amina terciária. Ela já possuía 3 carbonos ligados. Então, ela não tinha mais hidrogênios, ela tinha um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres aqui
capta o grupo metil por uma reação de substituição nucleofílica, porque as aminas têm comportamento de bases e nós precisamos reconhecer a função orgânica para entender esse tipo de reação. Então, antes nós tínhamos aqui uma amina terciária que sofreu metilação e passou a ser o íon amônio. E desse lado aqui, nós temos o grupo acetil inserido, por isso acetilcolina. Então, a colina sofre metilação para se transformar em colina e o grupo acetil também é incorporado para que se torne acetilcolina e seja funcional. Aqui nós temos carbonila ligada diretamente a um oxigênio e esse oxigênio tem uma cadeia carbônica aqui do lado. Carbonila, oxigênio, cadeia carbônica, nós temos função orgânica éster, que nós vimos na aula anterior. Esse grupamento, esse grupo funcional éster e esse íon amônio presente aqui, com essa carga positiva em cima do nitrogênio, é fundamental para a ação que a acetilcolina desempenha no nosso corpo. A acetilcolina sofre a ação da acetilcolinesterase, que é uma enzima, que retira esse grupo acetil, liberando a colina, que nesse caso perde a sua função. Então, quando a acetilcolina está ligada, ela possui função de neurotransmissor. Quando ela retira esse grupo acetil, ela perde a função de neurotransmissor, porque os neurotransmissores têm que chegar na fenda sináptica, se ligar nos receptores pós-sinápticos e desempenhar a sua função. Mas isso não pode acontecer o tempo todo, precisa ser em momentos intercalados. Quando então a acetilcolinesterase desliga esse acetil aqui da colina, ela perde a sua ação como neurotransmissor. E depois isso vai acontecer novamente. E isso aí é um ciclo que acontece em homeostasia no nosso corpo. Para finalizar aqui as funções orgânicas, eu trouxe o atenolol, que é um medicamento utilizado para hipertensão. Observem que o atenolol aqui, ele tem cadeia carbônica, portanto ele tem hidrocarbonetos, ele tem um hidrocarboneto aromático, um benzeno aqui presente, mas ele tem NH ligado à cadeia carbônica. Então nós temos aqui uma amina secundária nesse caso, aqui de fato é uma amina secundária, possuindo um hidrogênio presente aqui ainda e um par de elétrons livres no nitrogênio. Quando o nitrogênio faz 3 ligações, esse par de elétrons livres sempre acompanha o nitrogênio e esse par de elétrons é importantíssimo para a função básica que as aminas possuem. Aqui nós temos um oxigênio entre 2 carbonos. Não importa se o carbono daqui da direita é ou faz parte do anel aromático. Quando nós temos o oxigênio entre 2 carbonos, nós temos função orgânica éter. Éter está presente no atenolol. Aqui embaixo nós temos uma hidroxila ligada a um carbono tetraédrico, um carbono que faz 4 ligações simples, portanto nós temos função orgânica álcool. E para finalizar, eu olho aqui para esse grupo, NH2, NHH. Eu já imagino de cara, se eu entendi até aqui nesse momento, que é uma amina. Mas eu preciso olhar aqui o carbono vizinho ao nitrogênio. E o carbono vizinho ao nitrogênio é um carbono que faz parte da ligação dupla com o oxigênio. Então aqui nós temos uma carbonila. Quando nós temos nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila, nós não temos mais a função orgânica amina, e sim amida, com D. As amidas são grupos funcionais que atribuem características diferentes ao nitrogênio. Esse par de elétrons livres está preso por ressonância com a carbonila. Portanto, as amidas não têm função básica, elas não atuam como bases, porque esse par de elétrons livres do nitrogênio da amida está menos disponível para captar um próton, para captar um hidrogênio. Então, aqui, além de trazer as funções, os grupos funcionais, eu já trago algumas características peculiares para que vocês entendam que é importante reconhecer os grupos funcionais e suas respectivas funções orgânicas para que a gente possa, de fato, entender a química orgânica e não simplesmente decorá-la. Tudo bem?
Com isso, eu finalizo essas 2 aulas de reconhecimento de funções orgânicas. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que ajude vocês a observar agora as estruturas químicas que vocês precisarem reconhecer e enxergar ali as principais funções orgânicas presentes nas estruturas orgânicas. Se esse vídeo chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Se você precisa de química orgânica, bioquímica e áreas afins, e tem disciplina, foco e estuda, conte comigo para ajudar nesse processo.